Boa noite, minha gente. Obrigado pela presença, obrigado a você acompanhando a nossa programação. É uma alegria receber você aqui na Canção Nova. Estamos começando o nosso Trocando Ideias. O tema do nosso programa de hoje é a Santa Missa. Um tema tão querido. Você acompanhando, inclusive, a programação da TV Canção Nova, já deve ter percebido o caminho que a Canção Nova foi fazendo para poder, inclusive... Aliás, nós somos, na verdade, aprendendo com os nossos sacerdotes, orientação dos nossos bispos, através da CNBB, a transmitir para você cada vez melhor a Santa Missa, que, graças a Deus, é um dos momentos mais acompanhados, não só na TV, mas no sistema Canção Nova de comunicação. A Santa Missa é o tema de hoje. Como se comportar na missa, o que falar durante a missa, em momentos em que a gente pode se expressar livremente, a história da Santa Missa. Então, eu sei que é um assunto que vai interessar a todos nós. Sua presença ela é de fundamental importância. Sua pergunta é muito bem-vinda desde já. Obrigado por você nos acompanhar. A Aline Carbonari está aqui para atender você e a sua pergunta. Como é que está, Aline? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Boa noite a todos. E eu estou aqui realmente para receber a sua pergunta e fazê-la aqui ao ar aos nossos convidados. Você pode mandar sua pergunta por e-mail no trocandoideias@cançãonova.com ou pelas nossas mídias sociais, pelo Twitter, no @ptrocandoideias ou através do Facebook, no Facebook/Trocando Ideias. Quanto mais você esmiuçar a sua pergunta, detalhar de onde você é, caracterizar, a gente pode também esmiuçar melhor a resposta. Do contrário, você pede para não ser identificado, que a gente não diz o seu nome no ar. Obrigado, querida. E obrigado a você mais uma vez. Hoje eu tenho a alegria de receber o Padre Anderson Marçal, sacerdote da comunidade Canção Nova. Padre, o senhor tem informação em liturgia, não é isso? Conta pra gente. Sim, boa noite, Boa noite, Ricardo. querido. Boa a todos. Sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe a todos. Sim, eu tive a graça de estudar teologia bíblica litúrgica. Então, eu estive na nossa casa em Roma durante um tempo e fiz ali o meu mestrado e o doutorado em teologia bíblica litúrgica. E, no caso, a gente pode escolher, na hora da escrita da tese, a linha, a área, e eu preferi a liturgia. Então, o tema de hoje é uma paixão que eu tenho. Oh, coisa boa. Né? Além de fazer parte da vida do padre, a Santa Missa, para mim, é de uma maneira muito especial, uma paixão. Eu sou apaixonado pela liturgia. Obrigado, Padre. Obrigado por sua presença. Eu que Obrigado pela agradeço. paixão pela liturgia. Coisa boa. Fábio Roniel. Fábio Roniel é meu irmão de comunidade. É também responsável pela música litúrgica na Canção Nova. Bem-vindo, Fábio. Como é que está você? Tudo bem, Ricardo. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente no programa Trocando Ideias, podendo partilhar um pouco desse assunto que também é uma paixão para mim, né? A música litúrgica. Acho que cada vez mais que se conhece a beleza da liturgia, você vai se apaixonando mais pelo santo sacrifício e se esforçando em viver melhor, né? Começa a entender que muito mais que um rito, mas que tudo aquilo que foi ali elaborado e construído nesses 2000 anos é para que você viva melhor o santo sacrifício. Quando foi que você se percebeu assim apaixonado pela música na liturgia? Porque não era assim quando você aqui chegou, rapaz. Sim, realmente não era, não sei como foi bonito ver foi comigo bonito, que você fez. foi aos Quer poucos. dizer, eu vi de longe, por isso que estou interessado agora em chegar mais perto. Eu fui estudando, fui me interessando, fui querendo entender, acho que até para compor também, né, o que eu posso, o que eu não posso. E daí, mas por que eu não posso? Só um sim e um não já não bastava, queria ir mais a fundo. E daí uma coisa vai puxando a outra. Você estuda uma coisa que vai puxando outra história, outra coisa, outro documento, enfim. Sim. Eu acredito também que os desafios que foram propostos para nós, como meio de comunicação que transmite a Santa Missa, deve ter ajudado bastante no sentido assim de buscar orientações mais precisas para o internamente, não é? Sim, com certeza, porque até pelo fato de irmos muito além da Diocese de Lorena, né, mas para o Brasil e para o mundo, é uma grande responsabilidade em sermos exemplo e fazer aquilo que o nosso bispo nos indica. A missa da Canção Nova hoje, ela é uma missa exemplo?
posso dizer que sim, que é uma missa exemplo, sim. Talvez se depare com realidades diferentes de diocese para diocese, mas estamos em conformidade com o nosso bispo. Obrigado, querido. Obrigado, Fábio. Obrigado, Padre Anderson. Mais uma vez, obrigado a você por sua presença. Já vamos atender a sua pergunta. Lembre-se, você participa com a gente pelo Twitter, @petrocandoideias. Por falar em Twitter, eu volto aqui para o Padre Anderson para contar para você que o Padre Anderson está à sua disposição, recebendo você no seu Twitter, que é @PadreAndersonCN. E o Fábio no @FábioRoniel. Vocês podem conversar com eles durante o programa e eles podem também trazer a pergunta de cada um. Aline, vamos lá, primeira pergunta, querida. O Diogo Ferreira, de Rio Verde, do Mato Grosso, pergunta ao Padre Anderson: por que se difundiu no Brasil a prática dos leigos dizerem partes da missa que são reservadas apenas ao sacerdote, como, por exemplo, por Cristo, com Cristo e em Cristo? A pergunta é um pouco difícil. Como se difundiu, né? Porque aqui está a grande questão. Existem partes na missa que são próprias para o sacerdote, porque o sacerdote, na Eucaristia, ele é Cristo, cabeça. Então, é ele que oferece o sacrifício. Ao mesmo tempo, ele se coloca também como oferta. Por isso que, na hora da consagração, por exemplo, na hora do memorial, ali, quando o padre fala, isso é o meu corpo e meu sangue, ele não está falando, isso é o corpo de Jesus, isso é o cálice do sangue de Jesus. Não. Ele está dizendo, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Por quê? Porque é o próprio Cristo que, na pessoa do Padre, está ali se entregando mais uma vez por cada um de nós. Então, existem essas diferenças. O grande problema, eu vejo que é uma falta de conhecimento de que onde é a minha parte e onde é a parte do sacerdote. Então, aqui vai o convite, aqui programa como esse, que parabenizo também, mais uma vez, o tema, justamente porque nós, muitas vezes, erramos por falta de conhecimento, pela ignorância de não sabermos a beleza que é a liturgia e saber, aquilo é do padre. Eu não fui ordenado para isso, eu não fui feito padre para isso. Mas existe também a minha beleza, a minha participação. Aqui eu trago uma palavra que o Concílio Vaticano II, já ali nos anos 60, 64, tanto disse, nós não estamos ali para assistir uma missa, nós estamos ali para participar de uma missa. Só que aí o grande problema na Igreja do Brasil foi que a participação ultrapassou os limites. Então, cada um está no seu lugar e todos nós participamos. Especificamente a respeito deste momento da Santa Missa, o que é o correto? O correto é justamente você estar atento a responder apenas aquilo que são as aclamações feitas pelo sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Na hora da entrega, na hora da oferta, da doxologia... Isso que é esse momento que este é o momento, não é? o momento do por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ali não é o momento para a Assembleia fazer com o padre. Aí nós podemos dizer, mas padre, alguns padres nos convidam a fazer isso. Perfeito. O problema está no padre. Tenho que dizer, nesse sentido, como padre, aos meus irmãos padres, que nós devemos também levar o povo a fazer a coisa correta. Então, para os leigos, ali não é o momento de você falar. Ali é o momento do padre falar. Porque é o padre, na pessoa de Cristo, que está ofertando ao Pai o Cristo que se entregou para nós, por nós, ali na Eucaristia. Algumas pessoas não falam, mas acompanham esse momento com um gesto, estendendo a mão. Isso não tem problema. O gesto não tem problema, porque aí vai da devoção particular de cada um. Né? O gesto não tem problema. Por exemplo, não é um gesto obrigatório. Não é um gesto obrigatório e também não é um gesto que é impedido, não pode fazer. Não, ali existe alguns momentos, por exemplo, que algumas pessoas se ajoelham em alguns outros momentos da missa, por exemplo, como no ato penitencial. Ali é da devoção particular de cada um. Ali vai da sinceridade do coração de cada um. O gesto, porém, a voz, ou seja, a voz ativa na liturgia tem os espaços que são da Assembleia e os espaços que são do sacerdote, do presidente. Obrigado. Coisa boa você participar. Já vimos aqui pela primeira pergunta que será muito bom continuar conversando sobre a Santa Missa.
O João Madeira, do Rio de Janeiro, gostaria de saber do Fábio se é obrigatório cantar os salmos em todas as missas. João Madeira. Isso. João, não é obrigatório cantar o salmo em todas as missas. Recomenda-se cantar, especialmente o domingo, por ser o dia do Senhor, por ser uma missa mais festiva, 2 leituras, creio. Então, convida-se a cantar aos domingos. Mas isso não quer dizer que é proibido cantar durante a semana e, ao mesmo tempo, se por alguma impossibilidade não cantar ao domingo, isso não tira o valor da missa ou diminui o valor da missa. Opa, obrigado, Fábio. Já estou aqui com a Carmen. A Carmen é do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Carmen. Como é que está você? Tudo bem. Primeira Muito vez bem. aqui na Canção Nova? Primeira vez. E chegou quando? Domingo. Domingo. E como é que tem sido a sua experiência aqui nesses dias? Nossa, uma benção. Bem levinha, para chegar no Rio voando quase. Bem leve. Venha sempre, viu, querida? Obrigada. Qual é a sua pergunta, por favor? Então, eu queria saber, a missa com a liturgia que é agora, quando foi que começou? Quando foi que pela primeira vez a missa foi celebrada do jeito que a gente conhece a missa hoje? Obrigado, viu? Venha sempre. Obrigada. Você também, bem-vindo. Muito bem, Carmen. O rito, como nós conhecemos hoje, ele foi se desenvolvendo ao longo destes 2000 anos. A primeira missa celebrada, podemos dizer, foi naquela bendita Quinta-feira Santa, né? Quando Jesus institui ali a Santa Ceia, na Santa Ceia, Jesus institui a Eucaristia. Então, ali se diz que foi a primeira Eucaristia celebrada. Depois, a primeira Eucaristia, sem a presença física, digamos, da pessoa de Jesus Cristo, porque ele já tinha morrido, foi no domingo de Páscoa. Então, os discípulos estavam ali, ainda amedrontados, ali ainda presos, ainda estupefatos por aquilo que tinha acontecido, mas ali eles se reuniram. E ali Jesus aparece mais uma vez para eles, porém, agora de uma maneira ressuscitada. E ali começou-se o caminho, o percurso de fé que no domingo, chamado hoje domingo, dia do Senhor, só é domingo, dia do Senhor, porque no domingo o Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos. Ali também, no mesmo domingo, os discípulos de Emaús, né, nos últimos capítulos, capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, Jesus mostra para ele, né, até a própria palavra vai dizer, os nossos olhos se abriram e nós o reconhecemos no partir do pão. Porém, ali ainda não existiam os ritos como nós conhecemos hoje. Então, na história da igreja, nesses 2000 anos, a própria liturgia ela foi tomando corpo, foi se adaptando às realidades locais, tanto que essa forma que hoje nós temos é um rito que foi pós-Vaticano II, ou seja, ainda antes do Concílio Vaticano II, nós celebrávamos o Concílio de Trento, que foi determinado pelo Concílio de Trento, que foi lá em 1500, até 1950, 1964, se celebrava desse jeito. Então, esse rito, agora voltado para o povo, na língua do povo, foi a partir de 64. Né? Mas naquilo que nós chamamos o rito latino, porque em outros lugares, principalmente no Oriente, a missa ela é celebrada, porém, em outro rito. Então, existem outras formas de celebrar a Eucaristia, dependendo do rito, do local. Né? Nós que somos de origem latina, podemos dizer, do rito latino, celebramos desta maneira. Mas os ritos orientais, até mesmo um exemplo, na própria Itália, existe o rito ambrosiano, de Santo Ambrósio. Então, na Arquidiocese de Milão, na Itália, a Itália inteira celebra como nós celebramos. Porém, na Arquidiocese de Milão se celebra o rito ambrosiano, que tem ali algumas diferenças. Né? No Líbano se celebra o rito maronita, em outros lugares cada um celebra o seu rito, mas a grande maioria, principalmente da parte do Ocidente, celebra essa forma que nós celebramos, que essa foi instituída a partir do Concílio Vaticano II, em 1964.
Obrigado, padre. Apaixonado mesmo, né? Respondeu Se me além- deixar, eu vou respondeu falar. além da conta. Obrigado, Carmen, pela pergunta. Gente querida participando com a gente, nos acompanhando. Um alô para o pessoal do Movimento Focolar e Mariápolis Gineta, que estão acompanhando o programa. Obrigado, viu, pela presença. Que alegria recebê-los aqui conosco. Vamos continuar conversando sobre a Santa Missa. A pergunta para o Fábio foi feita pela Fernanda Venâncio, de São Paulo. Ela tem 24 anos e gostaria de saber se, além do livro Músicos em Ordem de Batalha, se há outros livros de formação espiritual e litúrgica para os músicos e quais são eles. Tem vários livros, sim, principalmente algumas coleções da CNBB, se eu não me engano, foram editados pela Paulus. Tem vários livros, sim, sobre formação litúrgica. Eu, especialmente, gosto de um autor francês que se chama José Gélineau. Ele tem bons livros sobre música litúrgica, é um padre, José Gélineau, e eu, particularmente, gosto muito da abordagem que ele faz sobre o tema. O que te chama a atenção na abordagem dele, Fábio? Ele é bastante minucioso e fatos históricos e toda essa relação da história, da teologia e a música litúrgica, né? E ele, assim, se apresenta também como um apaixonado por aquilo. Então ele mostra assim uma beleza de uma forma encantadora. Obrigado, querido. Quero agradecer muito você que nos acompanha e que mantém a Canção Nova. Obrigado por sua história com esta obra de evangelização. Obrigado a você que é nosso sócio, colaborador. Você que conhece a história da Canção Nova, sabe que estamos realizando uma missão. Une-se a nós nesta missão, rezando por nós, tornando-se um sócio, nos ajudando mensalmente. Muito obrigado. É por causa de sua ajuda que nós estamos aqui hoje, especialmente conversando sobre a Santa Missa e querendo atender a sua pergunta. Vamos em frente. Muitos internautas estão perguntando ao padre Anderson se é correto bater palmas durante a celebração da Santa Missa. Mais de 5 pessoas. Que eu também já respondo a Vani, que me pergunta aqui pelo Twitter também, se podemos bater palmas na missa. Aqui nós precisamos entender um fato que a Santa Missa, ela é, sim, o sacrifício do Senhor, mas também ela é banquete. Nós não podemos perder essas duas dimensões. Ela é o sacrifício porque Jesus se entrega a nós, se entrega por nós. Então, nós poderíamos até dizer, mas então eu deveria ficar triste na missa porque Jesus mais uma vez está se entregando por mim. Mas Ele se entregou por mim e por você para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, na Eucaristia, nós temos essas duas dimensões. Por isso que não existe nenhum impedimento litúrgico que diga, não podemos bater palmas na missa. Em alguns lugares, as palmas não combinam. Por exemplo, padre. Por exemplo, você vai numa catedral, por exemplo, vamos dizer assim, você vai numa catedral em que está tendo um coral cantando e uma missa celebrada. O próprio ritmo da missa te coloca numa dimensão interiorizada, numa quaresma, por exemplo, não combina. Perfeito. Mas, às vezes, num outro local, por exemplo, se você for celebrar em alguns lugares da África, é inadmissível você não bater palmas na missa. Você celebrar no Brasil, em alguns lugares, é inadmissível não bater palmas na missa. Então, não existe ali um impedimento, como também não existe uma obrigação. Isso vai muito do senso comum. O importante é você se fazer com aquela comunidade que está celebrando. Isso eu aprendi do meu bispo, o bispo que me ordenou, claro, não é o meu bispo hoje, o meu bispo hoje é Dom João Inácio, mas o meu bispo que me ordenou, que é o Dom Alberto Taveira, ele dizia que na Eucaristia nós temos que fazer corpo com a Assembleia. Então, eu preciso saber, se eu sou padre e eu estou numa Assembleia carismática, eu, como padre, preciso me fazer com aqueles que estão ali, para que eles possam também se fazer comigo e nós ofertarmos o sacrifício de Jesus. Mas se eu vou numa assembleia que não é carismática, por exemplo, eu vou celebrar num mosteiro ou num Carmelo,
as freiras não vão bater palmas, eu não vou forçá-las a isso, porque eu preciso me fazer um com aquela assembleia que está. Então, não existe impedimento e não existe uma obrigação. Existe, sim, um desejo de se fazer um com aquela assembleia. Obrigado, querido. Uma pessoa que pede para não ser identificada gostaria de saber do Fábio se é proibido cantar a música de pós-comunhão, pois em sua paróquia é recomendado apenas se fazer silêncio. Né, a instrução geral do Missal Romano é bem clara em relação a isso, que ela dá essa opção, ou se faz silêncio, ou se canta um salmo, lá se diz, né, um salmo, um canto de louvor ou hino. Quando se diz hino, entende-se por hino é aquilo que se diz exaltando uma pessoa, né? Hino o estilo de composição é esse, é aquilo que exalta alguém ou alguma coisa. Então, nesse caso, é uma música que exalta o nome de Jesus, exalta Deus que está ali naquele momento. Então, é indicado que se faça isso e não, no caso, uma música de súplica, né? É uma música para exaltar a Deus naquele momento, ou, no caso, se faz silêncio, mas não há nenhuma proibição nesse sentido. Ô, Fábio, apenas para a gente identificar melhor, esse momento pós-comunhão, ele é identificado no momento em que a comunhão já foi distribuída. Isso. A partir daí, se identifica o momento pós-comunhão. Pós-comunhão. E, nesse caso, ou se faz silêncio, ou, como se diz, ou se canta um canto de louvor a Deus, um hino, que também se traduz nisso, né, de louvor, de glória a Deus, ou um salmo, que corresponde. Quem quiser aprofundar um pouco mais essas informações que você está dando, vai encontrar onde? Instrução Geral do Missal Romano. É o livro de cabeceira também do músico litúrgico, né? É um livro de cabeceira do sacerdote, porque ali também explica como se celebra a missa, mas, ao mesmo tempo, explica tudo o que se pode e o que se não pode, o que se deve, o que se não deve e por quê. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Vamos dar tempo de mais uma pergunta. Vamos atender. Para o padre Anderson, o Leonardo Alves, de Campo Grande, pergunta se existe um tempo mínimo ou máximo para a celebração eucarística. E outros internautas questionam o motivo pelo qual as missas durante a semana serem de menor duração. Leonardo, não existe um tempo determinado. Ali vai muito do bom senso. Nós precisamos entender que a missa ela precisa ser bem celebrada, ou até eu posso dizer, a missa precisa ser bem rezada. Então, eu posso celebrar, não vou escandalizar, mas eu posso celebrar uma missa de 20 minutos e eu posso celebrar uma missa de 2h30. Mas o que vai dizer se a missa foi boa ou não, não é o tempo, mas como eu, como presidente, e como cada um daqueles que fazem parte da Assembleia participaram da missa. Eu, muitas vezes, por necessidade, eu celebro, graças a Deus, a missa todos os dias, e muitas vezes eu tenho que celebrar sozinho na capela da minha casa, no seminário. Ali, eu, com Jesus, eu celebro a missa e celebro muito bem e rezo em 20 minutos. E tem momentos em que, por causa do momento, da assembleia, por exemplo, um final de um encontro ou qualquer coisa nesse sentido, a missa de 2 horas. Então, não tem um tempo determinado. O que tem, sim, é eu estar ali por inteiro, com o meu coração, junto com o coração de Jesus, eu como presidente da celebração, mas também cada um daqueles outros que participam e que concelebram, no caso, toda a Assembleia. Apenas um detalhe, ele pergunta, ou tem mais internautas, né, perguntando sobre o tempo da missa durante a semana e o tempo da missa dominical, não é isso? Isso. O tempo da missa da semana, ela é a mesma coisa, também não tem um tempo determinado. Porém, a missa dominical, chamada Páscoa semanal, ela precisa ter uma dedicação maior, um canto, o canto do Salmo, porque tem o Glória, tem uma leitura a mais, tem a profissão de fé, que é o creio. Então, a missa do domingo já é, por natureza, ela já é um pouco mais longa.
E também para que a missa ainda fique mais bela e possa facilitar ainda mais a celebração, se tem um pouco mais de tempo. Mas por causa desses elementos próprios da missa, que na missa semanal não tem. Padre, o senhor se referiu à missa do domingo como a Páscoa semanal. Por quê? Porque é justamente no domingo, dia do Senhor, quando nós celebramos o dia que o Senhor ressuscitou. Então, todo domingo, para um cristão, é Páscoa. Não somente aquela Páscoa que nós celebramos pós-quaresma, mas todo domingo é Páscoa, porque nós vamos nos reunir em comunidade para não apenas estar na missa porque é obrigação, eu tenho que participar da missa todo domingo. Não, mas é porque ali, além de me alimentar com a palavra, o corpo e o sangue de Jesus, eu também manifesto para o mundo. Jesus ressuscitou. Obrigado. Padre, é por isso que se diz que é uma missa de preceito, a missa do domingo? É a missa de preceito justamente por causa disso. Porque é a missa em que eu preciso participar, não por uma obrigação, mas porque eu aceitei ser católico e eu preciso celebrar a minha fé. E o dia, por excelência de celebrar, é o Dies Domino, dia do Senhor. Obrigado, querido. Minha gente, é o seguinte, uma pequena mudança no nosso horário de programação normal. Nós interrompemos agora o Trocando Ideias para o horário político obrigatório. Nós voltamos em 10 minutos.